Nessa questão prima, nós temos que, dado o número inteiro, fazer uma função que verifique se ele é primo. Ou seja, como a entrada temos um número inteiro n, e a saída retornando 1 caso n for primo e 0 caso contrário. Nessa questão, eu vou fazer de duas formas. Nesse vídeo, não vou fazer utilizando função, mas vou fazer outro vídeo utilizando função. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo por inteiro. E após você ter o conhecimento de funções, o conteúdo já for apresentado para você, você assiste o conteúdo da resolução desse problema utilizando função. É muito importante que você vai entender a diferença e compreender a importância das funções, de utilizar funções para auxiliar na resolução de certos problemas. Bom, primeiro vamos começar então na biblioteca IOStream, declarando a função principal bem. Agora declaramos a variável do tipo inteiro num, inicializamos ela a 0, atribuímos ela a 0. Depois lemos essa variável num. Logo em seguida, nós vamos criar uma variável do tipo booleano, tipo bool. Vamos colocar primo. E atribuir a ela o valor lógico true. Essa variável vai nos dizer se o número é primo ou não. Inicialmente, nós atribuímos a ela o valor true, pois vamos criar um laço de repetição e verificar se existe algum número que é divisível por este número, essa variável num. Caso encontrarmos nesse laço, verificamos que não é primo, então retornamos o valor falso. Mas se percorrer todo o laço e não encontrar nenhum número divisível, então retornamos a variável é primo, o valor da variável é primo, que já vai estar em true, por isso é o nosso valor padrão. O valor padrão dessa variável tem que ser true. Criamos o laço, que vai de 2 até num menos 1. Ou seja, para verificar se num é primo, temos que encontrar um número entre 2 e num menos 1 que seja divisível por num, pois todo número é divisível por 1 e ele mesmo. Portanto, temos que encontrar se algum número dentro do intervalo de 2 e num menos 1 se é divisível por num. Se for, ele não é primo. Então, vamos fazer a verificação com uma condicional, em que, se num, o resto da divisão de num entre resultar em 0, sabemos que esse valor, que a variável num, não é primo. Então, atribuímos a variável primo o valor falso e saímos do laço, pois já encontramos o que precisamos. Já sabemos que existe um número que é divisível por num, o que torna isso já o num não sendo primo. Então, encerramos o laço. Vamos imprimir. O valor, vamos colocar condicional é primo. Caso ela for verdadeira, retornar o valor 1. Caso for falsa, retornar o valor 0. Lembrando que isso é um operador condicional ternário, portanto, ele possui 3 operandos. Esse primeiro operando é a expressão que vai ser verificada e retornado um valor booleano. Caso esse valor for verdadeiro, o segundo operando vai ser retornado. Caso essa expressão for falsa, o terceiro operando vai ser retornado. Então, estou dizendo que quando essa variável assume o valor true,
ela vai ser retornando o valor 1, indicando para o nosso programa que o número é primo. E caso essa expressão for falsa, que vai ser atribuída nessa situação aqui, então retornamos 0, dizendo ao nosso programa que o número não é primo. Vamos executar o programa para dar um exemplo. Dado como entrada o número 8, por exemplo, 8 sabemos que não é primo. Então ele tem que retornar 0. É o que está fazendo. Agora vamos executar de novo e colocar o número 11, que no caso 11 é primo. Só é divisível por 1 e 11 por ele mesmo. Então retorna 1, dizendo que é primo.